Salve progressistas, eu sou o Clayson. O Jorge Cajuru é um daqueles políticos que a gente costuma chamar de atirador do quarto escuro. O que significa isso? É uma alegoria que nos faz entender um pouco sobre como que é a política feita pelo Cajuru. É o mesmo de um atirador que tenta acertar um alvo em um quarto escuro. Naquele dia que ele está com sorte, ele pode chegar lá, acertar o alvo na primeira. Mas normalmente o que ocorre é que ele acaba despendendo muita munição para acertar o alvo e ele pode sim ter um dia que ele entre lá no quarto escuro e não acerte o alvo e tenha que sair de lá com um fracasso em mãos. O que aconteceu? Ele entrou junto com um colega dele do partido, ele entrou com esse pedido de CPI, a chamada CPI da Covid. Quando isso aconteceu, imediatamente o Cajuru foi apontado como traidor do Bolsonaro. Inclusive a tag Cajuru traidor, ela subiu, ele perdeu inscritos e ele ficou preocupado. E na tentativa de arrumar essa loucura, ele cometeu um ato completamente imbecil, estúpido, que mesmo que tenha sido uma armação entre ele e o Bolsonaro, como estão dizendo, mesmo que tenha sido algo premeditado, foi tudo muito burro, foi tudo muito estúpido. Eu vou trazer aqui para você o áudio e depois nós vamos desenvolver um pouco mais sobre esse assunto para a gente trazer uma conclusão para você sobre tudo isso que aconteceu. Só que antes eu tenho que fazer aquele pedido, eu acho que você já estava esquecendo, hein? De dar o joinha no vídeo. Por favor, dê esse joinha, isso ajuda muito o nosso trabalho. O seu joinha vai fazer com que outras pessoas venham para cá para acompanhar o que nós estamos falando aqui, e o que a gente fala aqui é de enorme importância para o país. Então, por favor, dê o joinha. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. A gente tem aí uma média de 30% das pessoas que acompanham os vídeos não se inscrevem no canal. Talvez seja o momento de você se inscrever e ativar o sininho. Você também pode ser membro do canal. Em breve a gente vai fazer uma reformulação nos membros aqui. Vou começar a colocar aulas de filosofia e sociologia para membros. Vai ser bem legal. Então, por favor, dê esta força pra gente. Vamos acompanhar este áudio. Lulu, olha só, o que tem que fazer para ser uma CPI que realmente seja útil para o Brasil? Mudar a amplitude dela. Bota governadores e prefeitos. Sim, claro. Presidente da República, governadores e prefeitos. Eu fui o primeiro a assinar para governadores e municípios. O senhor pode ver lá, eu fui o primeiro a assinar. Então, portanto, eu concordo da amplitude. Ok. Então, se mudar a amplitude, vai poder. Agora, se não mudar, a CPI vai simplesmente ouvir o Pazuello, tá? Claro. Ouvir gente nossa. Claro. Para fazer um relatório sacana. Isso aí eu não faço nunca, pela minha mãe. Agora vamos lá, Cajuru, uma coisa importante aqui. Agora, vamos lá, a gente tem que fazer do limão uma limonada. Por enquanto, é o limão que tá aí, tá para ser uma limonada. Pô, tem que, eu acho que você já fez alguma coisa, tem que peticionar o Supremo para botar em pauta o impeachment também. E o que eu fiz? O senhor não viu o que eu fiz, não? Parece que você fez. Você fez para pensar para investigar quem? O Alexandre de Moraes, velho. Tudo bem. Eu tenho que começar pelo Alexandre de Moraes, porque o do Alexandre de Moraes meu já está lá engavetado pelo Pacheco. Só falta ele liberar. Correto? Você pensou no Supremo, né? Sim, claro. Eu entrei contra o Supremo. Eu entrei ontem às 17h40. Parabéns para você. Sim, mas eu só queria que o senhor desse crédito a mim nesse ponto. Cajuru, depois que nós conversamos aqui, nós estamos afinados, nós dois. É CPI ampla, investigar. Isso, e nunca revanchista. É para você. Pode deixar que, tendo oportunidade, eu falo com a vida e cito que a minha conversa, a minha conversa contigo, a CPI ampla do Covid. Tá certo? E também que o Supremo, né, com o ministro que... Exatamente. Se ele fez com a CPI, ele tem que fazer também com o ministro. Sim, tá ok. Né? Quer dizer, então foi uma coisa justa. Quais são os pontos dessa gravação que nós precisamos levantar aqui para você? Em alguns momentos, realmente parece que o Cajuru estava fazendo isso já, pensando numa gravação. E até o próprio Bolsonaro, por estar bem
assim, tranquilo, calmo, no meio de uma situação como essa, também parece que o Bolsonaro sabia desta gravação. Então, a primeira questão que a gente coloca aqui é a dúvida sobre se isso realmente foi ou não uma armação desses dois para que as coisas pudessem ser colocadas a público de uma forma que pudesse limpar a barra do Cajuru com os bolsonaristas e que pudesse, de alguma forma, fortalecer ainda mais a narrativa do Bolsonaro contra aqueles que estão tentando colocar uma CPI somente em cima do governo federal. Então existe esse primeiro ponto para a gente colocar aqui. Agora, existem coisas muito graves nessa história. A primeira questão que eu quero colocar aqui como gravíssima e como passível, inclusive, de ações jurídicas, na verdade, uma situação maior do que simplesmente uma conversa, é o fato do Bolsonaro combinar com o senador um impeachment de um ministro do STF. Isso é algo surreal, isso é algo inacreditável, é algo, na verdade, inaceitável. Porque se fosse o contrário, é só você pensar, por exemplo, no ministro do STF ligar para um senador e combinar o impeachment do Bolsonaro. Essas coisas são, na verdade, completamente contra aquilo que rege as instituições democráticas brasileiras. Os poderes executivo, legislativo e judiciário, eles são distintos, eles trabalham em harmonia, mas eles não se unem para destruir um outro, para prejudicar o outro ou para tentar colocar, como é no caso aqui, uma ação de destituição de poder. Então a gente precisa colocar isso de maneira muito séria. Isso é muito grave e grave mesmo. Então esse é o ponto principal que a gente levanta sobre esse áudio. Um segundo ponto que também é grave é a tentativa do Bolsonaro de mudar o foco da CPI. Isso demonstra claramente que o Bolsonaro está muito preocupado. Ele sabe que isso pode ocasionar problemas para ele e para o governo dele, especialmente, como eu já coloquei aqui, eu vou colocar o vídeo aqui que eu falo sobre a CPI, em que esta fala do Bolsonaro confirma exatamente aquilo que eu havia adiantado para você no vídeo sobre a CPI, que é o fato do Pazuello, que inclusive o próprio Bolsonaro citou na gravação, ser um dos principais nomes que estaria aí na reta nessa história da CPI da Covid. Então, a gente precisa colocar isso de maneira muito clara. Bolsonaro está preocupado com relação ao desgaste ao governo dele e com relação ao desgaste daqueles que fizeram parte do governo, ou que fazem ainda, porque as coisas estão acontecendo. E este ponto deixa bem claro que a estratégia política do Bolsonaro é desviar a atenção ao governo dele para focar nas questões dos governos estaduais e municipais. O problema é que os governos estaduais e municipais já têm as suas câmaras. Ou seja, um governo estadual, por exemplo, do Rio de Janeiro, já afastou o governador do Rio de Janeiro por questões ligadas à CPI. Ele já foi afastado e já pode ser impeachmentado. Então, as ferramentas necessárias para isso já existem. Os municípios têm as suas câmaras de vereadores. Quem tem que tratar do governo federal é sim o Senado. A CPI, voltada exclusivamente para o governo federal, ela é importante. Mesmo assim, eu já havia previsto essa possibilidade de governadores terem que responder por questões do arranjo político bolsonarista, utilizar as falhas dos governadores para tentar limpar a barra do Bolsonaro. Cara, tudo isso faz parte do jogo político. Eu nem acho que é uma questão deplorável, o mundo vai acabar. É o jogo político. Porém, e aí vem o segundo ponto, nenhum erro de nenhum governador exime o erro do Bolsonaro. Por mais que um governador tenha roubado bilhões, Bolsonaro errou. E os roubos, as corrupções, tudo que aconteceu com relação ao Covid, a verbas de Covid ou a própria forma de lidar com a Covid por parte dos governadores e prefeitos, não tira os erros do Bolsonaro. E existem questões que dizem respeito exclusivamente ao governo federal. Por exemplo, a compra de vacinas.
Esta é uma questão que não tem absolutamente nenhuma ligação com governadores. Pelo contrário, os governadores estão tendo que, de alguma forma, cobrir um buraco deixado pelo governo federal, comprando vacinas, tentando negociar vacinas que o governo federal recusou negociar ou recusou a compra. E é óbvio que o Bolsonaro precisa ser, de alguma forma, responsabilizado por isso. Estas ações do Bolsonaro com relação à flexibilização, ele é um sujeito que não atende às normas básicas de cuidados para a Covid, não usa máscara, inclusive fala que a máscara ela faz mal numa situação completamente anticientífica. Ele é um sujeito que em alguns momentos ele falou, olha, 50% da população não vai tomar vacina. Ele fez uma campanha clara contra as vacinas. Ou seja, estas ações, essas atitudes do Bolsonaro que levam agora a gente ver essa quantidade absurda de mortos, ele precisa ser responsabilizado por isso. Nós já falamos inúmeras vezes aqui de um estudo com mais de 3.000 atos do governo Bolsonaro que comprovam que o Bolsonaro agiu a favor da disseminação do vírus. Ele agiu a favor da Covid, digamos no sentido de aumentar o número de mortos e de vítimas, de infectados. Já coloquei esse estudo inúmeras vezes aqui. Então nós temos que responsabilizar, sim, os responsáveis. E o governo federal, ele é um dos principais responsáveis pelo que nós estamos vivendo hoje. Esta é uma verdade. E a CPI deve e precisa tratar disso. E nós precisamos estancar essa sangria. Nós precisamos acabar com essa quantidade galopante de pessoas que estão morrendo. 3.000 por dia, 4.000 por dia, isso é inaceitável, inaceitável. Então que ficam aqui essas questões que são colocadas aqui sobre essa fala do Cajuru. O Cajuru, na verdade, ele erra claramente ao divulgar esse áudio. O Bolsonaro disse que ele não tinha, como realmente ele não tem condições de fazer a divulgação, se você precisa de uma licença jurídica para isso, né? Você precisa de ter uma autorização judicial para você gravar o presidente. Ele foi lá, gravou, divulgou. Então a gente não sabe até que ponto eles estão mentindo, se é uma narrativa, o que está acontecendo. O que eu percebo é que está muito estranho tudo isso, mas a despeito de qualquer coisa fica essas observações importantes sobre o que a gente viu nesse áudio. Só quero que você me fale o que você acha a respeito disso tudo. Coloque seu comentário aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar essa força para a gente continuar na nossa luta diária aqui. Seja membro do canal e a gente se encontra numa próxima. Grande abraço.